Bom dia, tudo bem? Se você tem uma Bíblia, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, diz o seguinte: Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Esta é a palavra do Senhor, amém? Pai, eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor libere espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, abençoando o falar e o ouvir da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta palavra aqui, Paulo, ele está aqui em Gálatas, trabalhando com um tema bem complicado, que é legalismo. É isso que está acontecendo aqui com essa igreja. É uma igreja que tinha recebido o evangelho de Jesus, a graça de Jesus, e estavam, depois de terem recebido o evangelho da graça, falsos mestres chegaram nessa igreja e estavam acrescentando coisas ao evangelho. Eles estavam dizendo para os irmãos que eles precisavam, além de receber o evangelho, ter práticas judaicas para assim eles serem mais abençoados, serem plenamente povo de Deus. O assunto aqui era ser povo de Deus. Então, eles estavam sendo ensinados que se eles circuncidassem, eles seriam povo. Eles já tinham Jesus no coração, mas precisavam circuncidar exteriormente para serem do povo de Deus. E o apóstolo Paulo está argumentando com eles, dizendo que não, está mostrando de várias formas que não. E depois de ter mostrado no capítulo 1 e 2, de maneiras diferentes que isso é um erro, que isso é uma mentira, agora aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele apela para a própria experiência deles. Ele fala o seguinte: vocês tiveram uma experiência que foi a seguinte: vocês receberam o Espírito de que maneira? Vocês receberam o Espírito porque vocês ouviram o Evangelho, não porque vocês se circuncidaram. É isso que ele está dizendo. Ele usa essa palavra circuncidaram, não está aí na parte que a gente leu, mas ela corresponde à expressão obras da lei. Ou seja, obras da lei, basicamente obra, tem a ver com uma espécie de obediência, uma ação. E lei são as regras que estavam sendo exigidas para ele. Nem sempre aqui, em Gálatas, a palavra lei está significando sempre, 100%, a lei de Deus. Muitas vezes, a lei aqui pode também ser ou um costume judaico ou um distintivo cultural judaico.
muitas vezes era aquilo que, é um pouco diferente de Romanos, era aquilo que fazia diferença entre ser judeu ou não ser judeu. Então, Gálatas é um tanto quanto complicado na discussão entre os teólogos, mas a gente não vai entrar nesse ponto. A questão toda existiam alguns princípios que estavam sendo ensinados para eles, ok? Tinha princípios. E estavam dizendo o seguinte, Paulo está perguntando, como é que vocês receberam o Espírito? Eu quero apelar para a experiência de vocês, é isso que ele está dizendo. Deixa eu apelar para a experiência de vocês. Quando vocês converteram, vocês receberam o Espírito porque obedeceram uma série de regras? Ou vocês receberam o Espírito na conversão simplesmente porque creram em Jesus? É uma pergunta retórica, claro. Receberam o Espírito porque simplesmente creram no Evangelho. E aí ele vai adiante, ele diz assim, ok, agora, então, que vocês começaram pelo Espírito, vocês querem se aperfeiçoar pela carne? Ou seja, vocês começaram do jeito certo, pelo Espírito, crendo no Evangelho. Agora vocês querem deixar o Evangelho de lado e acrescentar obediência às regras para então agora vocês crescerem? Porque o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, a maneira que vocês começaram é a maneira que tem que continuar. Quando vocês começaram, vocês receberam o Espírito crendo no Evangelho. Como que vai ser o processo de crescimento e de receber mais do Espírito? Porque depois ele continua dizendo, não só sobre o recebimento do Espírito, ele fala assim, aquele que concede o Espírito e opera milagres. Então não é nem só a habitação do Espírito no interior, fala do poder do Espírito, dos milagres que Deus faz. Aquele que concede o Espírito e opera milagres entre vocês, será que ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Essa expressão pregação da fé, ela está aí como um sinônimo do ato de pregar o Evangelho. Então, o que é pregação da fé? Tem a pregação, o ato de pregar, falar sobre Jesus, e o conteúdo do que é pregado, qual é a conclusão da pregação sobre Jesus? Você ouve alguém falando sobre Jesus, e qual é a conclusão, a resposta que você tem que dar daquilo que é falado? Fé. É a conclusão. Quando você deposita fé naquilo que é falado sobre Jesus, o que Paulo está dizendo que acontece? O Espírito Santo vem sobre você. E não só isso, mas ele fala também que milagres aconteceram entre aqueles irmãos, como resultado disso. Agora, olha que interessante que existe até um paralelo histórico disso na Bíblia. Aconteceu uma história na Bíblia que retrata isso muito bem. Está lá em Atos, no capítulo 10. Pedro, ele tem uma visão e ele vê um lençol se abrindo, e aí Deus fala com ele que ele tem que ir pregar na casa de um homem chamado Cornélio. E ele vai até a casa desse homem pregar. É a primeira vez que um grupo de gentios vai ouvir a pregação do Evangelho. Então Pedro está na casa de Cornélio pregando. Enquanto Pedro está pregando, no meio da pregação, o Espírito Santo cai sobre os ouvintes, ou seja, eles receberam o Espírito por ouvirem a pregação. Eles eram gentios, eles não circuncidaram, eles não obedeceram nenhuma regra judaica, eles simplesmente depositaram fé na mensagem, e a fé na mensagem, ou o ouvirem a mensagem da fé, foi o que fez eles receberem o Espírito naquele momento. Então tem esse exemplo histórico disso. Então, é isso o que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Ele está apelando para a experiência desses irmãos, para dizer que eles receberam o Espírito
como resultado de terem ouvido a pregação do Evangelho. Amém? É isso que ele está dizendo. Vocês receberam o Espírito Santo como resultado da pregação, não como resultado de obediência a regras. Amém? E aí depois ele diz mais uma coisa. Vocês querem agora crescer, continuar recebendo mais do Espírito. Como? Vocês querem agora começar a obedecer certos princípios e regras? Não. Vocês precisam continuar fazendo a mesma coisa. Continuar crescendo por meio do Evangelho. Amém? É isso. Essa é a mensagem. Vamos embora. Não, calma. Vamos entender o que isso significa para nós. O texto aqui, então, fala do Espírito. Tá? Gente, nós amamos a presença de Deus, amém? A presença de Deus, ela é o sentido da vida e ela é o anseio mais profundo do coração humano. Só que a presença de Deus tem um nome. O nome da presença de Deus é Espírito Santo. Nós costumamos falar a presença. A presença é o Espírito Santo. Então, no texto aqui, a presença corresponde ao Espírito. E o que o apóstolo Paulo está nos mostrando, o que nós podemos enxergar aqui no texto, é como se nos fossem apresentados duas mentalidades de acesso à presença de Deus. Dois tipos de caminhos que todos os dias nós temos diante de nós e que nós temos que optar no processo de decidir como nós vamos nos relacionar com Deus. Todos os dias você tem esses dois caminhos. Aqui no texto está retratado com o termo obras da lei e pregação da fé. Todos os dias você tem esses dois caminhos. Nós podemos chamar essas duas mentalidades que nós temos diante de nós todos os dias como a mentalidade da antiga aliança e a mentalidade da nova aliança. Todos os dias você tem a opção de escolher a mentalidade da antiga aliança ou a mentalidade da nova aliança no processo de querer relacionar com Deus, no processo de querer acessar a presença de Deus e ter mais da presença de Deus na sua vida. Pensa comigo, o que é essas duas mentalidades? O que são essas duas mentalidades? A antiga aliança. Não confunda a antiga aliança com o Antigo Testamento. A antiga aliança é uma aliança que está contida no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o conjunto de livros que estão antes do Novo Testamento, mas não é o Antigo Testamento. E não confunda a antiga aliança com a lei também. A antiga aliança é baseada na lei, mas a lei de Deus é eterna. A antiga aliança é um pacto que Deus fez, tendo por base a lei, mas a lei e a antiga aliança não são sinônimos, estão relacionados. A antiga aliança é um pacto que Deus fez com Israel, lá em Êxodo, capítulo 19. E no resumo, o que essa antiga aliança diz? Ela diz o seguinte, que se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Esse é o resumo. Por exemplo, Deuteronômio 28 e 29 são dois capítulos que são muito populares. Então, vale a pena citar aqui. Esses dois capítulos são muito populares entre nós evangélicos, porque nós pensamos nesses capítulos, porque eles dizem o seguinte: todas estas bênçãos te seguirão. Lembra desse versículo? Bendito você vai ser na cidade, bendito você vai ser no campo, bendito você vai ser na entrada, bendito na tua saída. Lembra desses versículos? Só que o capítulo, na verdade, está escrito da seguinte maneira: se você obedecer a
todos esses mandamentos, então todas estas bênçãos te seguirão. É assim que está escrito. E tem uma parte que não é legal, que depois está escrito assim: se você não obedecer, todas estas maldições te seguirão. E assim, a parte das maldições é bem maior. Isso é o que eu encontrei na internet. Não. Quietinha. Tá tudo silencioso, você falou igual. Falou e a maldição se manifestou. O que eu estou querendo dizer com isso? A bênção ali em Deuteronômio 28 e a maldição também. Ela é condicional à sua obediência. Talvez você não pegou ainda. Talvez você está assim: é isso aí. E por isso nós temos que obedecer a princípios. Porque princípio libera a bênção. Então, vamos lá. Pegou o código e vamos lá e tal. Não, querido. Vamos pegar o primeiro princípio, o mais básico. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Você está fazendo? Não. Você não passou nem do primeiro. Na verdade, é por isso que Jesus veio. Você já parou para pensar? Por que Jesus veio? Por que Jesus encarnou? Por que Jesus veio para a terra? Olha a história de Israel. A história de Israel é uma história que mostra um povo por séculos e séculos, anos e anos, tentando obedecer à lei e não conseguindo. E você acha que é a história deles? A história deles é um exemplo da nossa história, da sua história. Você não consegue obedecer à lei de Deus porque o seu coração é corrupto, o meu coração é corrupto. Eis que eu nasci em pecado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós não conseguimos obedecer à lei de Deus. Esse é o estabelecimento básico que o Antigo Testamento nos traz. E o Novo Testamento também. Então, a antiga aliança, ela tem um conjunto de estatutos que diz que se nós fizermos a nossa parte, que se nós obedecermos às regras, que se nós obedecermos à lei 100%, não 99%, 100%, nós vamos receber a vida, nós vamos receber a bênção. E qual é o veredito da Bíblia? Ninguém conseguiu. Por isso Jesus veio. Por que Jesus teve uma vida perfeita? Já parou para pensar? Por que Jesus teve que encarnar? Por que Jesus teve que vir como um homem perfeito e viver? Por que Jesus já não veio e uma semana depois que veio já foi para a cruz? Por que Jesus teve que viver uma vida perfeita? Porque Jesus precisava viver uma vida que conquistasse um estilo de vida de retidão que eu e você não tivemos. E que Israel não teve. Jesus viveu por 33 anos e meio uma vida de perfeição que Israel não teve, que você não teve. Jesus obedeceu por 33 anos e meio a lei de Deus. Lembra quando Jesus foi ser batizado por João Batista?
João Batista não queria batizar Jesus. Jesus disse algo para João Batista que explica um pouco essa realidade de Jesus ter vivido como um ser humano de maneira reta. Jesus fala para João Batista: nos convém cumprir toda a justiça. Justiça aí é a retidão, é a obediência da lei de Deus. Então, Jesus cumpriu toda a justiça. Jesus viveu de maneira reta. Por quê? Por que Jesus fez isso? Para que quando ele fosse para a cruz, ele não apenas perdoasse você, ele não apenas conquistasse o perdão para você. Quando Jesus foi para a cruz, ele fez mais do que isso. Eu quero que você entenda o que Jesus fez. Quando Jesus foi para a cruz... Vem cá, Caleb. Segura aqui. Imagina o seguinte, que isso aqui, que ele é Jesus, ok? Tá bonito, perfeito. Essa garrafinha aqui, ó, é a retidão de Jesus, tá? 33 anos e meio de perfeição, tá bom? E essa minha garrafinha aqui, ó, é o meu pecado. Toda a minha vida de pecado. Na cruz, duas coisas aconteceram. Primeira coisa que aconteceu na cruz foi que eu dei para Jesus o meu pecado, segura aqui, ó. E Jesus foi condenado, punido pelo meu pecado. Mas a outra coisa que aconteceu na cruz foi que Jesus me deu a retidão dele. O que isso significa? Jesus foi condenado com o meu pecado, como se ele tivesse cometido os pecados que eu cometi. Só que ao mesmo tempo, não é que eu fui só perdoado. Eu passei a ser considerado por Deus reto, como se eu fosse reto como Jesus. Você consegue entender isso? Deus não apenas te perdoou, Deus olha para você como sendo uma pessoa totalmente aceita. Deus está tranquilo com você. Deus olha para você como um filho amado. Ele te aceita na presença dele de maneira... Pode descer, obrigado. De maneira totalmente aberta. Isso é a realidade da nova aliança. Agora eu te pergunto, alguém que é visto por Deus dessa forma, como que essa pessoa precisa, o que essa pessoa precisa fazer para acessar a presença de Deus? Nada. Basta acessar. A Bíblia diz em Hebreus que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Só que os irmãos aqui na igreja da Galácia começaram a ouvir assim, não, peraí. Você foi aceito, mas tem que obedecer mais uns princípios aí. Faz mais algumas coisas para você ter mais da presença. A gente é ensinado a fazer mais algumas coisas para ter mais da presença. E agora deixa eu te contar então a parte da minha experiência pessoal. Lendo essa passagem e minha experiência pessoal como pastor. Eu estava lendo essa passagem, fazendo meu devocional.
E ao ler, o Espírito Santo me perguntou: Ângelo, você recebe a minha presença por causa do quanto você ora ou porque você crê no Evangelho? Você recebe a minha presença por causa do quanto você jejua ou porque você crê no Evangelho? Você recebe a minha presença por causa das coisas que você faz certinho ou porque você crê no Evangelho? Você entende que a gente acha que se nós orássemos mais, nós íamos ter mais da presença? E aí a gente coloca nos nossos ombros um peso, parecendo assim: eu não tenho mais da presença porque eu não fiz o suficiente. Lá no fundo do nosso coração, tudo o que nós mais queremos é a presença de Deus. Mas aí nós colocamos a oração, o jejum, ou outras coisas, o devocional, a leitura bíblica, e talvez com você tenha outras coisas além disso. Eu não sei. Veja, eu amo oração 24/7. Mas quem tem a chave da presença de Deus não é a oração. Não é oração 24/7. Não é a sala de oração. Não é a adoração 24/7. Não é a intercessão, não é o jejum, não é a unidade da igreja. Quem tem a chave da presença de Deus é um homem chamado Jesus Cristo. E quando você começa a acessar o Evangelho, e eu vou ser prático para dizer o que eu quero dizer na prática com isso, para você não ficar no ar. Quando você começa a acessar o Evangelho, acessando o Evangelho, você acessa a presença de Deus. Deixa eu ser claro o que eu quero dizer com isso. Algumas vezes, por exemplo, você está focado em tentar orar muito para ter mais da presença. Mas se você, ao invés de simplesmente, entre aspas, orar, se você lembrasse do fato de que Cristo morreu por você, de que o sangue de Jesus foi derramado por você, de que Cristo reconciliou você, se você gastasse tempo meditando nesses fatos, no exato momento que você fizesse isso, o poder de Deus seria liberado nesse processo, que iria conduzir você, inclusive, a orar. Às vezes, nosso cântico é muito focado em o quanto nós amamos a Deus e o quanto nós temos fome por Deus, mas talvez o nosso cântico deveria de ser ensanguentado com o sangue de Jesus. Talvez nós deveríamos de cantar mais o Evangelho, pregando o Evangelho para nós mesmos até que crescemos no Evangelho de verdade, porque isso iria promover como que uma espécie de um jogar, um lançar da nossa vida para dentro da sala do trono. E quando nós estivéssemos lá dentro, então toda adoração que nós desejamos iria acontecer. Mas nós vivemos
tempo demais ao redor, vamos dizer assim, no entre aspas, átrio, tempo demais de fora, rodeando a sala do trono. Somos convidados em todo tempo a acessar o lugar da presença de Deus e nós não acessamos por quê? Porque nós temos vergonha. Não acessamos porque nós sentimos que não pagamos o preço suficiente durante a semana. Não acessamos porque nós sentimos que falta alguma coisa na nossa vida. Falta santidade na nossa vida. Deixa eu dar um exemplo que eu tenho pensado. Sabe, no Antigo Testamento tinha aqueles momentos que as pessoas, que em Israel, eles faziam um sacrifício e aí caía fogo quando eles faziam o sacrifício. Lembra desses momentos? Eu fico pensando na minha vida, eu queria que o fogo de Deus caísse. Você não quer que o fogo de Deus caia sobre a sua vida? Eu quero que o fogo de Deus caia sobre a minha vida. Mas como faz para o fogo de Deus cair? Tem que ter o sacrifício. Só que, biblicamente, é preciso um sacrifício perfeito. E por muito tempo eu fiquei me imaginando, eu me rendendo a Deus como um sacrifício para que Deus enviasse fogo. Quando, na verdade, o que Deus está pedindo é que a gente ofereça o único sacrifício que pode ser oferecido e é o sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Jesus. Nós precisamos oferecer a Deus Cristo. Quando oferecemos Cristo, o fogo de Deus vem. Se nós começamos a falar sobre Jesus, a orar e agradecer sobre a cruz, falar sobre Cristo, falar sobre o seu sangue, falar mais e conversar mais sobre isso, a presença vem mais do que se a gente falar sobre a presença em si. Porque o Evangelho é o caminho para a presença de Deus. O sangue de Jesus é o caminho para a presença de Deus. Eu acredito que nós estamos num tempo de ter uma reforma na igreja. Uma reforma no movimento de oração. Por muito tempo a gente ainda ficou naquela mentalidade de atrair a presença de Deus com a nossa adoração. O que atrai a presença de Deus é Cristo. E nós precisamos muito de Cristo, de ter muito dele, de exaltar ele, de falar dele, tanto que isso sim atrai a presença de Deus. Por muito tempo eu falei sobre construir um lugar para a presença de Deus. Mas eu tive pensando, será que eu consigo? Porque parece um pouco arrogante. Eu vou construir um lugar para o Deus perfeito habitar. Lendo na Bíblia, eu vejo que tem uma história onde Moisés construiu perfeitamente. Mas quando eu leio essa história, eu percebo que ela é um arquétipo, ela é um exemplo, ela é um tipo de uma outra coisa. Ela não é um exemplo de uma casa que eu tenho que construir. Ela é um exemplo da casa que Cristo está construindo em mim. Cristo
é quem está edificando uma casa dentro de você, para que a presença de Deus venha. Sim, nós queremos um lugar para a presença de Deus entre nós. Esse lugar está dentro de você. E o sumo sacerdote que está edificando é Jesus. E o que nós precisamos fazer é render a nossa vida a Ele. Eu, como pastor, e como jovenzinho também, antes de ser pastor, sofri muito, porque eu sou apaixonado por avivamento, e eu amo o avivamento. Avivamento é quando a presença de Deus cai sobre uma região, cai sobre um lugar, e sacode um lugar, e transforma um lugar. Mas eu comecei sempre lendo sobre avivamento. Você vê que na literatura sobre avivamento tem sempre uma espécie de equação que diz muita oração, muito poder. Se tiver oração, vai ter avivamento. Então tem que ter muita oração para ter avivamento. E sempre eu sentia, então, sobre os meus ombros a responsabilidade que eu tinha que orar para ter avivamento. E com o tempo e terapia, eu percebi que essa era uma das fontes principais de problema na minha vida. Eu via que eu me responsabilizava por uma coisa que, teoricamente, eu não consigo ser responsável. Mas o fato é que as frases que eu ouvia nos livros e nas pregações, e muitas vezes repetia, induziam a isso. Por exemplo, não temos avivamento porque não queremos. Porque o que está implícito na frase é porque não oramos o suficiente. Eu quero. Até o dia que eu estava ouvindo uma pregação dessas, ao lado da minha esposa, eu tive uma crise de ansiedade ou de pânico, não sei como é que chama, de ansiedade acho que é. Eu comecei a ter um piripaque. E ela falou, calma, não faz nada aqui. Segura. E eu percebi que era. Era a teologia do que estava sendo ensinado. Eu consegui discernir. Existe uma teologia que coloca o homem no centro do avivamento. Que diz que se nós fizermos, se nós orarmos o suficiente, se nós fizermos a nossa parte o suficiente, Deus vai fazer. Se a gente gritar bastante, se a gente jejuar bastante, se a gente cantar bastante, se a gente tiver 24 horas de oração, vai ter então avivamento. Eu não creio nisso. No que eu creio? Eu creio que se Jesus for famoso o suficiente entre nós, se Jesus for alto e exaltado e o principal entre nós, se Jesus tiver o lugar de primazia entre nós, Ele vai fazer o que Ele quiser. Isso pode incluir avivamento. E se Ele não quiser avivamento, Jesus, muito obrigado. Basta eu te conhecer. Você é melhor que a vida. Ter Jesus é melhor que tudo. Ser de Jesus é melhor que tudo. E nós ainda temos a promessa de um reino vindouro. Acontece que na igreja da Galácia, eles estavam sendo ensinados que se eles obedecessem um princípiozinho a mais, eles tinham a chave
vou colocar aqui na nossa linguagem, a chave do avivamento, a chave da presença. Faz essa regra. Vocês receberam o Espírito como? Obedecendo essa regra? É essa regra aqui que libera o Espírito? Você entende? Está cheio de livro que quer ensinar a chave de liberar mais da presença. Não tem chave para liberar mais da presença, porque a chave está na mão de Cristo. Todos que possam dizer que exista alguma chave estão tentando tirar a chave da mão de Cristo. Exaltemos Cristo. Centralizemos Cristo. Sua soberania, sua grandeza, e simplesmente se esqueça de você mesmo, que só Ele apareça. Essa é a melhor vida que nós poderíamos experimentar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Bom domingo.